Amém. Vamos lá, 1 Tessalonicenses capítulo 4, dos versos 1 até o verso 10. Vamos lá, eu vou lendo e a gente vai comentando. O chamado a santificação é o tema dessa noite. Tudo que nós vamos tratar nessa noite vai abordar esse chamado à santificação. Amém? Na semana passada, a gente falou a respeito de um texto, que é um texto que ficou bastante marcado na minha mente essa semana, e o tempo todo o Espírito Santo ficava me trazendo à memória esse texto, que é aquele texto: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Amém? Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Do capítulo 4, versículos 1 até o versículo 10, Paulo vai tratar especificamente a respeito da santificação, e ele vai tratar um tema aqui bem complicado para todo mundo. Eu acredito que não é somente para mim, mas acredito que é um tema que todos nós estamos inseridos no contexto de mundo ao qual nós estamos inseridos hoje. Versículo 1. Quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus, e de fato, assim vocês estão procedendo. Agora lhe pedimos e exortamos no Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais. Vamos orar? Feche seus olhos mais uma vez. Senhor, eu quero te exaltar mais uma vez nessa noite. E quero mais uma vez, Senhor, colocar diante do Senhor a tua palavra. Deus, a tua palavra, ela tem o poder de nos instruir, nos exortar, nos edificar, de nos ensinar, de trazer transformação para a nossa vida e para o nosso caráter, Senhor. É a ferramenta mais poderosa que nós temos em nossas mãos para a transformação de nossas vidas. É quando a tua palavra ela entra na nossa consciência, Senhor, e nos traz a luz, iluminando toda a escuridão, Deus, que há dentro de nós. A tua palavra ela tem esse poder, ela traz essa luz, ela diz: olha, aqui está errado. E ela nos ajuda, ela nos direciona para a mudança, Senhor. Sem a tua palavra não seria possível, Senhor. Por isso, Senhor Jesus, mais uma vez nós colocamos nossos corações em tuas mãos, nossa alma, nosso espírito, Senhor. Pedimos que o Senhor fale conosco. Que a luz do teu evangelho, a luz da tua palavra venha de encontro ao nosso coração, Senhor. Para a glória do teu nome, Jesus. Amém. Primeira coisa que eu acho interessante nesse versículo, eu sou fã dessa igreja. Quando eu comecei a ler, trazer à memória novamente esse texto, lendo novamente a carta de Paulo aos Tessalonicenses, eu me tornei muito fã dessa igreja. Tessalônica se tornou uma igreja, para mim, padrão. E uma das coisas que eu acho interessante aqui é que Paulo ele fala assim, que já havia instruído aquela igreja, já havia trazido um tipo de ensino para aquela igreja, de como aquela igreja deveria viver para agradar a Deus. Os apóstolos foram lá, Paulo vai lá para Tessalônica, ensina, ou manda uma carta de alguma forma, ou manda um discípulo, manda alguém representando ele, para instruir aquela igreja. E quando Paulo fala a respeito disso, Paulo fala assim: assim vocês estão procedendo. Paulo fala assim: olha, eu ensinei vocês como vocês devem andar para agradar a Deus. Eu ensinei vocês. Isso já é uma coisa clara, que está ensinado para cada um de vocês, como que vocês devem viver para agradar a Deus. Daí Paulo fala assim: e assim vocês estão andando. Que maravilha ouvir isso. Ouvir que em meio a todo esse caos de cristianismo que nós vemos aí, de pecados, de pessoas caindo no pecado e outras coisas mais, a gente vê que existe esperança. Que há possibilidade de pessoas viverem segundo o padrão que Deus determinou para mim e para você. Naquele tempo houve, e ainda hoje há possibilidade de eu e você vivemos uma vida que agrada o coração de Deus. Paulo olha para Tessalônica, ouve as notícias e fala isso: olha, eu ensinei vocês e vocês estão andando segundo isso. Ou seja, vocês vivem essa vida que agrada a Deus em tudo. Aleluia. Aleluia.
Glorificado seja o nosso Deus por isso, porque eu vivo uma vida que agrada o coração de Deus. Me foi ensinado, eu não sou um ignorante, eu tenho conhecimento disso, e agora traz sobre mim a responsabilidade de viver segundo esse ensino. E aquela igreja estava vivendo segundo aquele ensino. Uma outra coisa que Paulo fala aqui, que é interessante também, e que isso para mim me traz um certo constrangimento, é que mesmo Paulo, quando olha para essa igreja, ele fala assim, olha, vocês estão procedendo dessa forma. Paulo, ele fala uma coisinha interessante assim, ó. Agora, no final do versículo, ele diz, agora lhe pedimos e exortamos no Senhor Jesus, que cresçam nisso cada vez mais. Olha só, a igreja já estava vivendo uma vida que agradava a Deus, e Paulo os exorta ainda mais, fala assim, olha, mesmo vocês vivendo essa vida já, eu os exorto a viver cada vez mais isso. Ou seja, não é um estado estático, mas é sempre um estado em que eu estou crescendo na presença de Deus cada vez mais, ao invés de regredir. Você percebeu que a gente está sempre vivendo no limite da graça? Eu conheço muita gente assim, eu mesmo sou assim. Eu tenho áreas na minha vida que eu vivo no limite da graça. Há áreas na minha vida que eu estou bem longe desse limite, estou aqui no meio da graça, nadando no meio da graça, né, vivendo intensamente essa graça, sem problema. Agora, tem áreas na minha vida que eu vejo que eu estou aqui no limite da graça. A graça está me segurando pelo fio de cabelo. E a gente está lá, ó, brincando. Tem hora que eu dou uma escapadinha do pé. Aí quando Deus vai trazer fogo, o Espírito Santo corre, filho de uma égua. Né? Daí a gente tem que correr, dar uns 2 passos para cá, para a graça, então. Por que eu estou falando isso? Vocês vão mais para frente. Por que eu estou falando isso? Nós ficamos testando os limites da graça. A graça existe, está sobre todos nós. Amém? Mas ela tem seus limites. Mesmo a graça de Deus, tamanha, maravilhosa para cada um de nós, ela tem os seus limites. Então a gente fica brincando nesses limites. Então Paulo fala assim, olha, como vocês estão no centro dessa graça, vivendo essa abundância de graça na vida de vocês, cresçam ainda mais nessa graça. Cresçam ainda mais. No versículo 2 ele fala, pois vocês conhecem os mandamentos que lhes demos pela autoridade do Senhor Jesus. Aleluia. Então não é um mandamento que vem da parte apenas do Pai, mas é um mandamento que vem da parte do Senhor Jesus. Isso coloca o Senhor Jesus num pé de igualdade com o Rei, com o Pai. Olha, o mandamento não vem só da parte do Pai, não. Jesus também deu a mim e deu a você alguns mandamentos. Então há mandamentos que trazem a autoridade do Senhor Jesus. Não tem a ver com moralismo ou legalismo, ok? Mandamentos que vêm da parte dele e que não tem a ver com moralismo ou algum tipo de legalismo, mas nasce de alguém que nos amou e se entregou por nós numa cruz. Este que se entregou nos ordena o seguinte, lá no versículo 3. Então, essa autoridade, esse mandamento vem da parte do Senhor Jesus, aquele que nos amou. E olha o que ele fala no versículo 3. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. E ele continua, abstenham-se da imoralidade sexual. Abstenham-se da imoralidade sexual. No grego, porneia. Quem falou porneia? Sabe tudo de porneia, né, seus safados? No grego, porneia, imoralidade sexual. Paulo fala, olha, a vontade de Deus para a vida de vocês é que vocês se abstenham da porneia. O que é porneia? O que implica essa palavra no grego? Quando você vai no grego, porneia implica masturbação, porneia implica fornicação, que é sexo antes do casamento, porneia implica adultério, porneia implica pornografia, porneia implica também algumas coisas que alguns casais praticam dentro da sua sexualidade, mesmo como casados. Mesmo como casados, o sexo dentro do casamento tem limites. O casamento não é casa da mãe Joana. O cara, antes de se converter, é um depravado, pervertido, assiste todos os filmes pornográficos da locadora, aí ele se converte e vem para Cristo.
E aí ele quer praticar tudo aquela imundícia que ele aprendeu no tempo em que ele estava longe da luz, ele quer praticar dentro da fé. Mas não pode, porque isso é imoralidade sexual. E a mesma fé, ela traz limites para isso. Eu já vi pastores falando que não. Eu vi pastores na televisão dizendo que não. Dentro de 4 paredes, meu amigo, tudo é válido. Mentira. Não é verdade. A medicina diz que não é verdade isso. A medicina diz que há certas coisas no nosso corpo, que a anatomia do nosso corpo não foi feito para isso. Não preciso citar nomes, mas vocês já sabem do que eu estou falando. Há coisas que foram feitas realmente para o prazer e para a reprodução. Mas há outras coisas que não foram feitas para isso. Deus, quando criou algumas coisas em mim e em você, não foi criado com esse propósito. Não foi criado com isso. Estão rindo por quê? Tem gente rindo aqui. Vocês não falei nada. Então, há limites. Então, a imoralidade sexual, a porneia, ela vai aplicar desde a masturbação, a fornicação, o adultério, a pornografia e os limites dentro da sexualidade mesmo de pessoas casadas. Então, Paulo ele fala assim, olha, vocês precisam ser santos. Por que Paulo está falando isso? Porque Paulo estava vivendo num contexto de igreja, num contexto de mundo, num contexto de cosmovisão pagã, onde tudo era válido. Ali no Império Romano, com a cultura grega, tudo misturado, ali valia tudo, meu amigo. Mais ou menos esse contexto que nós estamos inseridos hoje. Certo? Hoje, a coisa está feia. A coisa está preta. Quem não for filho de Deus, está na unha do capeta. Então, a coisa hoje... Conhece essa música? Eu nem sei de quem que é essa música. Quem que é essa música? Tião Carreiro? Oh, Niltoves que conhece. Então tá. Tem um amigo meu, ele hoje é pastor, e ele estava andando de moto e cantando essa música. Lá em Foz do Iguaçu tem uma avenida lá que tem uma curva bem compridona assim, e ele cantando, né? Quem não for filho... Como é a música? Esqueci. A coisa está feia, a coisa está preta, quem não for filho de Deus é filho do capeta. Ele cantando essa música, bem no meio da curva ele se perdeu. E deu de cara com uma árvore lá, ficou 30 dias na UTI. E Deus tirou ele da UTI. E hoje ele é pastor da igreja presbiteriana. Não canta essa música. Não canta. É um perigo cantar essa música. Dá azar. Então, Paulo está tratando para que a gente se abstenha da imoralidade sexual. Então, a gente tem que santificar. E toda hora que eu estava na rua, em casa, essa palavra vinha fortemente na minha cabeça. Santificação, santificação, santificação. O cuidado que eu e você temos que tomar com os nossos olhos. Porque nós estamos sujeitos a isso o tempo todo, a toda hora, não é verdade? Às vezes eu chego em casa, meu filho está no computador, minha mãe está no computador, eu não tenho nada o que fazer, vou lá, ligo lá a TV a cabo. Meu Deus do céu, nem canal infantil perdoa hoje. Não tem jeito. Eu estou realmente tomando uma postura que televisão não presta, não tem jeito. Então, você vai assistir lá um canal, lá, eu gosto de assistir no History Channel, um canal chamado Trato Feito. Trato Feito, eu gosto de Trato Feito. Dou muita risada com os caras lá. Mas você tem que ficar esperto ali. Você tem que ficar ligado, porque volta e meia vem umas propagandas lá que você tem que virar de costa, né? Ok? Então é isso. Cuidado, gente. É sério. A igreja tem que buscar viver uma vida de santificação na sua sexualidade. Amém? A sexualidade, ela é santa. Deus criou, amém? Mas é santa. E tem seus limites. E a porneia, ela trata isso. Imoralidade sexual. Não é permitido para os santos. Para mim e para você. Amém? Então Paulo fala assim, olha, vocês sabem da história, sabem do que eu tenho ensinado para vocês, e vocês precisam ser santos, e santos especificamente nessa área, porque aquele contexto estavam vivendo isso. Hoje isso é um chamado para mim e para você, um chamado à santificação, um chamado para viver uma vida que agrade a Deus. Quem quer agradar a Deus aqui com a sua vida?
Se eu falar quem não quer, duvida o infeliz que vai levantar a mão, né? Vai levar uma cadeirada na cabeça, né? Porque ninguém tem coragem de dizer que não quero viver uma vida que agrade a Deus. Então, se eu quero viver uma vida que agrade a Deus, eu tenho que viver uma vida de santificação na minha sexualidade. É o que Paulo está tratando. Lá no versículo 4 até o versículo 5, Paulo lhe fala assim: cada um saiba controlar o próprio corpo de maneira santa e honrosa, não com a paixão de desejo desenfreado, como os pagãos que desconhecem a Deus. Amém? Então, a pessoa que vive essa paixão desenfreada, quanto à imoralidade sexual, quanto à porneia, são pagãos. Paulo está falando assim, olha, o pagão vive assim. Aquele que não conhece a Deus vive assim. Aquele que não vive uma vida para agradar a Deus, é a pessoa que vive assim. Uma vida de imoralidade sexual. Agora, a pessoa que vive para agradar a Deus, vive uma vida de santificação. Então, Paulo, ele literalmente coloca sobre mim e sobre você o controle sobre o nosso corpo. Olha o que Paulo fala: cada um saiba controlar o próprio corpo. Amém? A não ser que uma pessoa faça uma hipnose em você, ou te abuse, aí você não tem o controle. Aí você está sendo abusado, você está sendo violado. Alguma coisa contrária, sem a sua vontade. Agora, caso contrário, Paulo está falando assim, olha, você tem que aprender a controlar o seu corpo. Não, o corpo não pode controlar você. Paulo está falando de mente. A mente precisa controlar o corpo, e não os desejos carnais, físicos, que todos nós temos, não pode controlar a minha mente. Amém? Não pode. Eu preciso controlar o meu corpo, ao invés do meu corpo controlar a minha mente. A outra coisa que Paulo fala aqui é que os pagãos vivem uma vida segundo as paixões desenfreadas, mas não eu e você. Pagão é assim, deu vontade e vai e faz. Quem não conhece a Deus, dá vontade e faz. Não tem problema. Não dá nada. Cristão não, dá vontade, submeto isso ao meu espírito, ao Espírito de Deus. Porque eu quero viver uma vida que agrada a Deus, amém. Eu quero viver uma vida que glorifica o meu Deus. E aí vale para todo mundo. Tem gente que fala assim, eu não vejo hora de casar. Meu filho, só tem um jeito de você se livrar desse filho de uma égua que você é morrendo. Você só se livra da sua carne quando você morre. Aí sim, o teu espírito é santo, perfeito, não tem problema. Agora, quando você estiver na sua carne, você vai ter lutas na sua carne. E aí você tem que dominar essa benção. Essa benção que está aí. Você tem que controlar esse bichinho aí. A outra coisa que Paulo fala ali é: lembre-se que tudo isso está ligado a um mandamento que vem da parte de quem? Quem que está mandando isso? É o pipe legalista, né? o homem, sei lá, o homem cheio de moralismo que chegou aqui agora para cortar o barato de vocês. O cara que veio aqui para acabar com a alegria de todo mundo. Olha que cara mala, pastorzinho, jaguara, não tem o que fazer na vida. Também ele é casado, né? Então, ele é casado, ele quer cortar o barato de todo mundo querendo festa, e vem esse moralista, legalista, que querendo acabar com a alegria de todo mundo. Não, quem está cortando o teu barato não sou eu. Eu só sou um garotinho de recado. Quem que ordenou isso aqui? Jesus. Aquele que morreu numa cruz, que a gente chorou aqui, se quebrantou na presença dele, falando da graciosa troca que ele fez por mim, por você. Aquele lá que morreu naquela cruz, ele morreu naquela cruz e falou assim, olha, estou pagando um preço muito alto por você, que é entregando a minha vida. Porém, olha aqui, ó, a coisa não é assim também não. Os limites da graça. É graça, mas ela tem um limite. E se você passar daqui, o bicho vai pegar para o teu lado. Porque se você passar daqui, você não vive uma vida que agrade a Deus. Isso vale para mim e para você. Lá no versículo 6, Paulo continua dizendo assim, neste assunto, ninguém prejudique a seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhes dissemos e asseguramos. Ponto. Então Paulo fala duas coisas aqui pelo menos. Aliás, três.
três coisas que Paulo está ligando com porneia. Paulo fala assim, olha, porneia é isso aqui, e ela está ligada a isso aqui. Primeira coisa, a porneia, a imoralidade sexual, essas praticidades todas que a gente descreveu aqui, ela prejudica não somente aquele que pratica, aquele que é um infeliz, que dá a ideia, que vai e fomenta a coisa. Não prejudica somente a ele, mas também ao próximo. É o que Paulo está falando. Quando eu não me santifico, eu não vivo uma vida de santificação, eu vivo essas vidas nos limites da graça, e muitas vezes ultrapassando esses limites, eu estou prejudicando a cada um de vocês. Estou prejudicando a minha esposa, estou prejudicando o meu filho, estou prejudicando a mim mesmo, estou prejudicando a pessoa a qual eu estou cometendo o delito, o pecado, o ato. Uma outra coisa ligada a isso, que eu quero aproveitar, eu estava ministrando ontem na vida dos homens dentro do Renovo, falando sobre isso, que todo vício, aí entra a questão da pornografia, e outra questão ligada à masturbação, eu conheci homens nesse tempo aconselhando, que mesmo casados continuaram viciados na prática. Porque isso vicia, é destruidor. A sexualidade que Deus deseja para mim e para você, ela é boa, ela é agradável, ela é saudável, ela edifica, ela traz vida, ela não prejudica, ela não é egoísta, ela traz vida, ela glorifica a Deus. É possível mesmo você viver uma vida de uma sexualidade tão sadia que você pode até falar em línguas durante o ato. Já pensou que bênção? Oh, Xananaias, por que não? É santo. Só que tem que interpretar, irmãos, não pode só falar, não. Tem que interpretar também. Então, todo ato de vício, eu estava falando para eles, todo ato de vício é um ato egoísta. É um ato que eu penso em mim mesmo, somente em mim mesmo. Por exemplo, se você fuma, vamos falar sobre cigarro. Hoje em dia, assim, cigarro é balela. Maconha é balela. O negócio sério agora é crack, é o tal do oxi, né? Que é o troço mais demoníaco que eu vi na minha vida. Tanto tempo, depois de 42 anos, nunca vi uma coisa tão demoníaca que o ser humano é capaz de criar. A que ponto nós chegamos? Um troço que literalmente você vai morrendo por fora, né? Não é só por dentro agora, você vai apodrecendo literalmente, né? Então está falando para ele que todo ato de vício é egoísta. Por exemplo, viciado em trabalho é um egoísmo. Viciado em cigarro é um egoísmo puro. Porque amanhã depois eu estou com câncer, quem que sofre nessa bagaça toda aí? Sou somente eu? É somente eu que sofro nessa bagaça toda? Quando o homem é viciado em masturbação, é só ele que está sofrendo nessa bagaça aí? Eu conheço um casamento que foi destruído por causa disso. Absolutamente destruído, porque o marido era viciado. Ele não tinha relações com a esposa e só tinha o ato mais egoísta na vida dele, que era com ele mesmo. Nós temos que parar para pensar nisso. Que viver uma vida que glorifica a Deus não implica somente na questão da imoralidade sexual, mas também implica uma vida de libertação dos vícios. E aí nós temos que ter um controle sobre o nosso próprio corpo, Paulo está falando. Porque às vezes a gente fala assim, Deus me liberta, Deus me liberta. E Deus está falando, então tá, toma uma atitude. Que há momentos na minha vida que eu também preciso aprender a ter limites. Se tem problema com pornografia, põe lá um protetor lá, que tem links que você coloca lá, que você não vai conseguir abrir nunca. Vai no Google lá e procure lá, ó, link para bloquear sites pornôs. Você coloca lá, pum, você vai lá, instala no teu computador, você não vai ter problema, só se você desinstalar o bicho. Mas tomara que o Espírito Santo ampute tua mão nesse ato. Terceira coisa, a porneia é se aproveitar do outro para satisfazer um desejo egoísta.
Então a porneia, ela prejudica sempre os outros, né? E a segunda coisa é que a porneia sempre é um ato egoísta de uso do outro. Toda imoralidade sexual é um ato egoísta que não pensa em ninguém. Pensa apenas em si mesmo. E não pensa em mais ninguém. Pensa em si mesmo. Por exemplo, quando o namoradinho passa o miguezinho, se você me ama, você tem que liberar. Ele está fazendo um ato egoísta ou não? É um ato egoísta, certo? É um ato egoísta. A namoradinha que cogita de atender o pedido do desgramado, também está tendo um ato egoísta, que é o quê? Não perder a pessoa. Que se lasque. Compra um spray de pimenta, joga no zóio dele, maquininha de choque, spray de pimenta, maquininha de choque, querosene e fogo. Já que ele está com fogo, você acende mais ainda ele. Amém? Toda a igreja, amém. Vamos botar fogo nesses pecadores do inferno aí. Agora, o que é interessante nisso tudo é que Paulo, ao ligar essas duas coisas ligadas à imoralidade sexual, ou seja, a porneia, Paulo ele fala uma coisa que está fora de brincadeira. Ele fala assim: o Senhor castigará todas essas práticas. Não é isso que Paulo está falando ali? Ó? Quem que é esse Senhor que ele está falando? Jesus. Aquele que deu a vida por mim. Que me falou assim: olha, eu vou te ensinar a viver uma vida que agrade a Deus, e a vida é essa. Se você não praticar isso daí, eu vou trazer castigo sobre a tua vida. Lembra que eu falei sobre os limites da graça? Todas as vezes que eu ultrapasso os limites da graça, é isso aqui, ó. A graça vai até aqui. Quando eu ultrapasso os limites da graça, o Senhor traz castigo sobre a minha vida. O texto está dizendo. Os limites da graça. Ah, as pessoas pensam assim, nossa, eu conversei com uma pessoa essa semana, que eu falei assim, por que você está sumido? Cara, sei lá, eu ia na Gólgota, saía da igreja, eu ia para um lugar aí, para o Largo da Ordem, eu fazia um monte de besteira, domingo eu estava aqui de novo, no outro sábado eu estava lá, no domingo eu estava aqui, no sábado eu estava lá, no domingo eu estava fazendo um monte de besteira. E eu estava me sentindo muito mal por isso. Me sentindo muito mal porque eu não conseguia, sabe, ficar bem com isso na minha vida. Mas depois que eu vi um monte de gente da Gólgota lá, também fazendo as mesmas cacas que eu vi que é normal. Que é normal isso. Daí eu pensei, para quê? Para que então igreja? Se a minha vida não muda e é normal ser desgraçado desse jeito. E eu falei para a pessoa assim, olha, tem um equívoco aí nesse teu normal. E o padrão que você está seguindo não é o padrão que eu ensino. E aí volta a questão do versículo 1 aqui. Eu ensinei isso? Algum dia eu disse isso. Eu ensinei que você tem que ser uma pessoa de duas caras aqui dentro, ser uma pessoa, e lá no Largo da Ordem ser outra pessoa. E vou dizer uma coisa para vocês. De certa forma, todas as pessoas que têm envergonhado essa igreja lá no Largo da Ordem são responsáveis por essa pessoa que nunca mais vai pisar aqui dentro. Lembra que eu falei que todo ato de imoralidade não implica somente em mim mesmo, mas implica os outros também. Todo ato que eu tomo diante da vida que escandaliza o nome do Senhor Jesus, eu sou responsável por isso. E o Senhor castigará todas essas práticas. Irmãos, vocês estão sendo vistos, mesmo que vocês não queiram. As pessoas estão de olho, as pessoas sabem quem você é. Quando você vai para um lugar como esse, seja luz em nome de Jesus, senão não vai, por favor, fique em casa. Vai, sério. Vai para a casa do irmão para orar, vai para qualquer coisa, não vá para o Largo da Ordem para envergonhar o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus, Ele nos chamou para a santidade, no versículo 7. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade.
Novamente, Paulo está falando isso. Olha, eu não fui chamado para impureza. Jesus não morreu na cruz para que eu vivesse uma vida de impureza. Ele morreu na cruz para que eu vivesse uma vida de santidade. Uma vida de santidade. Amém? Versículo 8, ele fala assim: portanto, aquele que rejeita estas coisas, ou seja, rejeita esse ensino e continua na praticidade, não está rejeitando o homem, não está rejeitando o Pipe, não está rejeitando aquilo que eu ensino aqui, mas a Deus que lhes dá o seu Espírito Santo. Então, quando eu rejeito esse ensino, não é a mim que você está rejeitando, não é a mim que eu estou rejeitando, não é a Bíblia que eu estou rejeitando, mas eu estou rejeitando o próprio Deus e o ensino que vem da parte dele. Por que isso? Por que eu estou rejeitando a Deus? Quando eu vivo uma vida de uma praticidade da imoralidade. Por quê? Porque Deus me deu um mandamento. Se eu quero viver uma vida que agrada o nome dele, eu tenho que viver segundo isso. Quando eu não vivo segundo isso, eu não amo a Deus. Eu estou rejeitando Deus na minha vida. É o que Paulo está falando. Então, a praticidade de uma vida de santificação é amar a Deus. Quando eu amo a Deus, eu vivo uma vida de praticidade, uma vida de santificação. Senão a minha ação, a minha atitude é uma atitude egoísta que não demonstra que eu amo a Deus. Quando nós rejeitamos os mandamentos do Senhor Jesus, não é aos homens, mas ao próprio Jesus que nós estamos rejeitando. Versículo 9 até o versículo 10, para encerrar. Quanto ao amor fraternal, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos já foram ensinados por Deus a se amarem uns aos outros. E de fato vocês amam a todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, irmãos, insistimos com vocês que cada vez mais assim procedam. Aleluia. Oxalá pudéssemos dizer: ei, golgotanos, quanto a isso, não é necessário mais lhes dizer algo, porque vocês já procedem dessa maneira, e vocês já se amam uns aos outros, e amam o Senhor vosso Deus, vivendo uma vida de santificação. Oxalá nunca mais eu tivesse que lidar com uma situação como essa, de uma pessoa dizer: olha, eu fui lá e vi isso, e por isso eu não quero mais saber. Oxalá a gente nunca mais precisasse ouvir de pessoas que estão fornicando antes do casamento. Oxalá nunca mais essa igreja, enquanto ela durar, nós nunca mais ouvíssemos falar a respeito de adultério. Ou outras coisas mais. Oxalá nós pudéssemos viver uma vida de santificação. Que nunca mais isso precisasse ser falado. Como é tremendo olhar para essa igreja. Eu invejo Paulo por ter uma igreja dessa nas mãos dele. Uma igreja que ele não precisa ensinar, porque já vive uma praticidade daquilo. Mas Paulo, ainda assim, olhando para essa igreja, ele mais uma vez ele insiste: procedam cada vez mais dessa maneira. Busque uma vida de santificação em nome de Jesus. Aquele que ama de modo fraterno aos seus irmãos, vive uma vida de santificação. Em especial, para com a imoralidade sexual, para com a porneia. Nós declaramos assim: santo és meu Deus, o nome santo tens, com tudo, absolutamente tudo o que sou, eu cantarei que te amo. Essa declaração é uma declaração que está dizendo que não são as palavras que estão saindo, que estão dizendo que eu amo Ele, mas com tudo aquilo que eu sou, isso está declarando o meu amor por Ele, que eu amo Ele. Sabe, esse corpo físico, esse bicho, esse animal que está aqui, eu digo um animal porque eu estava falando para os homens do Renovo que potencialmente
Nós somos capazes de fazer qualquer coisa que qualquer animal na face da terra faz. Potencialmente nós somos esses bichos capazes de fazer as coisas mais horríveis que os animais fazem. Animal não tem coração. Por mais que vocês gostem de animais e defendam os animais, eu também gosto e defendo, eu sei que os bichos são satanás quando eles querem. Vocês já viram um louva-a-Deus fazendo amor? Vocês conseguem conceber dois seres humanos fazendo amor enquanto a mulher do cara está matando ele, arrancando a cabeça dele fora? Louva-a-Deus faz amor assim. Coisa bonitinha. Vai dizer que não é o Satanás essa mulher. É assim que louva-a-Deus faz amor. As tarântulas também fazem assim. Sempre matam macho. Eu ia virar gay se eu começar a negócio. Ainda bem que eu não nasci aranha. Não tinha ido para a Irmandade. Eu estou falando isso, questão de potencialidade, porque na sexta-feira, eu estive na casa do Maurício e televisão ligada, passando o jornal, meio-dia lá, era mais ou menos quase 1h da tarde, mas estava passando esse jornal ainda. E começou a passar uma notícia que eu pedi para ele desligar. Porque eu não suportei ver o final daquilo ali. A história desse menino que os pais foram capazes, que o pai e a madrasta... Vocês estão sabendo essa história, né? Então nem quero saber. Bom, a moral da história é que aquilo ali, eu fiquei pensando... Depois eu fui para casa e fui orando no carro e pensando... Deus, que monstros! E pensar que potencialmente todos nós somos capazes disso. Se não fosse a graça. Se não fosse a graça de Deus na minha e na tua vida. Falei potencialmente. Todos nós. Eu nunca pensei isso na minha vida. Nunca desejei isso na minha vida. Nunca se passou uma coisa dessa pela minha cabeça. Mas potencialmente. Todos nós poderíamos estar ali. E aí Paulo fala, mas você tem o controle sobre você. Você pode. Porque o Espírito Santo que habita em mim, habita em você, te capacita para isso. Para viver uma vida de santificação. Para agradar aquele a quem nós dizemos que amamos. Feche seus olhos. Senhor Jesus, naquele dia, o Senhor nos comprou com o teu sangue. Tu és santo e morreu por toda a imundícia de pessoas como nós. O Senhor morreu naquele dia por todas as nossas imperfeições e os nossos desvios na nossa sexualidade, Senhor. Naquele dia. Senhor Jesus, perdoe os nossos pecados. Todos os nossos pecados, Senhor. Nós queremos declarar que todos eles foram cravados naquela cruz naquele dia. E que o teu sangue derramado naquele dia nos purifica de todos eles. Senhor Jesus, uma vez que nós temos conhecimento do teu mandamento para nossas vidas, nos perdoe porque até aqui tenhamos cometido atos que não agradam o teu coração, que não glorificam o teu nome. E nos ajude, Senhor, a partir de agora, a termos controle sobre os nossos corpos, sobre as nossas mentes, Senhor, para viver uma vida que glorifique o teu nome, Senhor. Uma vida que te exalte, uma vida de amor genuíno por meio de nossas ações no dia a dia. Deus, santifica a tua igreja. Santifica-nos, Senhor.
e guarde-nos no teu esconderijo, Senhor. Em teu santo nome, Jesus, que eu oro. Amém. Deus os abençoe. Dá um abração no seu irmão que está ao seu lado aí. Ore por ele, declare uma semana abençoada sobre a vida dele, em nome de Jesus.